Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bom com vocês? Então, hoje teremos alguns exercícios de resolução da prova do MEXT Graduação e hoje vamos começar com Química, tá bom? Lembrando, para quem não me conhece, sou Ana Lontra, ex-bolsista MEXT, professora de Química, e aqui no canal agora a gente está com essa nova fase de resolução de exercícios para quem quer tentar MEXT Graduação, profissionalizante, técnico, e para quem também quer fazer uma FUVEST, uma Unicamp, uma Federal do Paraná, um Enem. Então aqui vai ser resumão e resolução de exercícios, tá bom? Lembrando também que teremos 2 momentos do vídeo, tá? Primeira parte do vídeo vai ser resolução rápida, para quem já tá mais antenado, só quer corrigir os exercícios, tá? Segundo momento do vídeo vai ser explicando com mais detalhes o conteúdo daquela questão, para qualquer questão parecida que apareça, você ter condições de resolver. Tá bom? Então vamos lá, aperta o cinto, pega teu caderno, anotação, iPad, não sei o que, anota do jeito que você quiser e vem com a outra. Então, gente, vamos começar hoje com a prova do MEXT de 2019, que é a mais recente que eu achei nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá bom? Vamos lá para Undergrad Students, para Chemistry, tá? Kagaku. Lembrando, eu vou pegar a versão da prova em inglês, certo? Mas a priori é a mesma coisa do que em japonês, tá? Não vamos nos preocupar com o tempo agora, vamos nos preocupar com o conteúdo, tá bom? Nesse primeiro momento, essa parte 1, para todas as provas, tá? Ela está sendo muito mais voltada para propriedades periódicas. Então, a gente vai fazer uso da nossa querida tabela periódica, que ela tá um pouquinho esmagadinha. Agora foi, tá? Nossa amiga, melhor amiga do momento vai ser a tabela periódica. Provavelmente não vai ter uma tabela periódica na prova, então vai ter que saber algumas coisas, certo? Questão 1, vamos lá, 1 de 1, né? Which nucleus of the atoms 1 to 4 has just one neutron? Então, qual deles tem só um nêutron, certo? Dislexia manda bem, né? E ali em cima, a gente tem que lembrar que o que é aquele númerozinho de cima, tá? E aqui a gente vai fazer uso do nosso quadrinho branco, tá? Vou estar olhando aqui de lado porque a minha segunda tela tá aqui, tá, gente? Então, aqui a parte da graduação, né? É a questão A1 de 1, e ele me dá, vamos ver quais são as opções que ele me dá, certo? Ó, hidrogênio 1, hélio 4, lítio 6, berílio 5, tá? Então, vamos lá, aqui eu tenho hidrogênio 1, hélio 4, lítio 6 e berílio 5, tá? Esse número aqui de cima é o número de massa, tá, gente? Aqui seria o que a gente chama de A, né? Que seria o número de massa. E pra gente saber o número de nêutrons, a gente sabe que tem uma fórmula que é A igual a P mais N. Sendo A realmente, então, o número de massa. P seria o número de prótons, tá? Aqui, então, o número de prótons. E aqui o N seria o nosso número de nêutrons, que é justamente o que a gente quer saber, tá? Então, no exercício, ele tá me dando o número de massa, ele tá me pedindo o número de nêutron, e aqui a gente tem um problema chamado o número de próton. E como que a gente vai saber essa desgraça, tá? Tabela periódica. Temos que lembrar que número de prótons é igual ao número atômico, tá? Atômico. E aqui ele não deu a tabela periódica. Então você precisaria saber do número atômico desses elementos de cabeça, tá? Hoje a gente tá aqui com nosso auxíliozinho, então vamos usar ele, certo? Lembrando, aqui cada tabela periódica tem uma nomenclatura um pouquinho diferente. Eu tô pegando a tabela mais recente da IUPAC, que é o órgão mundial de química, certo? Então, ó, o atomic number tá lá em cima, tá? E o atomic weight, que seria o número de massa aproximado, tá lá embaixo, tá?
Então, ó, atomic number do hidrogênio é 1. Vamos lá pro lítio. Do lítio é o 2. Não, lítio não, gente. Do hélio é 2. Os outros que a gente tem, então, é o lítio, que é 3, e o berílio, que é 4. Apesar de na tabela periódica estar escrito em cima, quando a gente escreve nessa nomenclatura aqui, a gente normalmente escreve em baixo, tá? Então, é aqui. 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, descobri o número atômico deles, que é o número de prótons. Agora, conta tranquilo, tá? Vou fazer aqui só umas numeraçõezinhas pra gente não se perder na resolução. Então, ó. Então, aqui eu vou ter... Então, eu preciso, para cada um desses elementos, calcular o N do hidrogênio, o N do hélio, o N do lítio e o N do berílio. Se a fórmula original é o número de massa P mais N, logo, se eu quero saber o N, vai ficar A menos P, certo? Então, aqui eu vou fazer esse A menos P para todo mundo, tá? Que eu preciso achar qual deles tem um único N, um único nêutron, tá bom? Então, esse N pode confundir, tá? Aqui a gente tá falando do número de nêutrons e não número de mol. Cuidado, a gente tá falando do número de nêutrons, tá? Nessa questão em específico. Então, ó, vamos lá para o hidrogênio. Hidrogênio A é 1 e o P é 1. Então, vai ficar 1 menos 1 vai ficar igual a 0. Então, isso daqui não tem nêutrons. O hidrogênio não tem nêutrons. Então, não é a nossa resposta, tá? Vamos ver lá o hélio. O A, que é esse número aqui de cima, é 4. E o P é 2. Então, 4 menos 2. Vamos lá, vai ficar aqui. 4 menos 2 vai ficar 2. Ele está me pedindo alguém que tem esse número igual a 1. Um número de nêutrons. Então, não vai adiantar. Corta fora. Vamos pro lítio, tá? O lítio é 6 e 3. Não vai dar, né, gente? Isso aqui vai ficar 6 menos 3, vai ficar 3. Então, não é ele. A priori, por eliminatório, é o berílio. Mas a gente tem que ver se vai dar certo. Olha lá. 5 menos 4 vai dar 1. Então, qual que é a nossa resposta nessa primeira questão? É o nosso berílio. Tá bom? Certinho? Tranquilo? Então, para resolver essa questão, a gente usou essa fórmula, que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Pessoal que foi pela resolução simples, até aqui suave, tá? Agora eu vou entrar um pouquinho na explicação, um pouquinho mais pesada, tá bom? Por que a massa de um átomo é dada só pelo número de prótons e de nêutrons? E a gente, nem ligou para o número de elétrons. Vamos lembrar da configuração eletrônica, como que um átomo está inserido no espaço, como que é a conformação dele? A gente sabe que dentro de num átomo a gente tem um núcleo, e o núcleo é composto de partículas positivas, partículas neutras. Então aqui, vamos mudar um pouquinho a nomenclatura. Aqui eu tenho os prótons, que são positivos, os nêutrons, que são neutros, né? Ai, eu odeio esses trocadilhos que aparecem na minha cabeça. E aqui a gente tem a vulga eletrosfera. É de fato assim, parecendo um orbital, né? Parecendo órbitas em volta? Não é assim, mas isso é representação esquemática que a gente vai usar, tá? E aqui fora a gente tem os elétrons. Os elétrons são pitiquito. Muito pitiquito. E eles estão espalhados num volume, assim, imenso. Tem uma galera que faz a comparação que a eletrosfera seria tipo um ginásio de futebol, né? Um estádio de futebol. Como saber se eu não jogo de futebol, porque eu não sei as nomenclaturas. E o núcleo seria tipo a bola de futebol. Então, eu tenho uma alta massa concentrada em um único ponto, tá? Pra gente retomando, dentro da teoria atômica, quem viu isso foi o Rutherford, tá? Eu acho que é assim que escreve o nome dele. Foi através do experimento do Rutherford
que ele descobriu que ele tem um núcleo ultra concentrado de partículas com uma grande massa ao redor, que é uma grande massa não, uma grande volume ao redor praticamente vazio. Então, tem um núcleo ultra concentrado e tem uma eletrosfera ultra espaçada, altamente volumétrica, com baixa massa, tá? Então, seria basicamente isso. Então, como o elétron é tão petiquito e a massa dele é muito pequena, tá? Podemos falar assim que seria muito... Não é só pequeno, é muito leve, tá? Vou chamar de leve na ausência de palavra melhor. Então, ele vai fazer diferença na massa? Tipo, vamos lá para as referências horríveis, tá? Você lê a pessoa está lá suave, de boa. Se você comer um bis, vai fazer muita diferença? Não muito. Mas se você se entupir de bis, talvez faça um pouquinho de diferença. Mas não tanto, tá? A tua massa corpórea não vai ser o quanto de bis que você comer, tá? Então, essa referência, tipo, os elétrons seriam esses bis, né? Que você tá comendo um ou outro, vai fazer uma diferença muito petiquita, então a gente pode até desconsiderar ela, tá? E todo o resto da massa vai estar concentrada no núcleo. Então, aqui é concentração de massa, tá? Concentração de massa. Por isso que toda a massa desse átomo é considerada como se fosse só o que tem no núcleo, que é nêutrons e prótons. Por isso que a gente tem a fórmula que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Tá bom? E elétrons a gente vai ver em outro momento. Tranquilinho, gente? Então, isso aqui foi rapidinho, 10 de 10, tá? Então, fiquem atentos para os próximos vídeos, para as próximas explicações. Então, eu vou tentar soltar o mais juntinho possível a resolução dos exercícios de uma mesma prova, tá bom? Para vocês terem material para estudar. Tá bom? A lontra vai indo aqui, gente. Se cuidem e um beijo, beijo. Bye, bye.